começar aqui a correção, ver se a gente consegue terminar também hoje, tá? Tem algumas coisas que são de múltipla escolha, que aí eu só vou comentar o que eu acho importante, tá? Porque se eu ficar comentando item por item, a gente não sai daqui hoje, né? Então vamos lá. Primeira questão aí. Lembrando que o vídeo vai estar gravado lá na plataforma, tá? Igual os outros que a gente já fez. E essa semana também eu vou postar uma videoaula sobre os protozoários, tá? Que é a nossa última matéria para finalizar. Por isso que eu já mandei até uns trabalhos para vocês já irem se familiarizando com o tema. Aí eu já até passei. Mas aí a gente vai finalizar essa semana que vem no máximo, tá? Aí vamos lá, primeira questão. Ó, os procariotos habitam uma grande variedade de ambientes, inclusive o corpo humano, compondo uma chamada microbiota. A boca, a cavidade nasal, o intestino, a vagina e a uretra são exemplos de locais densamente povoados por bactérias em nosso corpo. Em que situações você imagina que o desequilíbrio dessa microbiota é afetado? Cite exemplos, né? Eu já comentei com vocês que o nosso corpo é cheio de bactéria, né? A partir do momento que a gente tem algum problema, ou problema de saúde, ou no caso a gente utilizar muito sabonete bactericida, que eu até comentei com vocês, acho que foi em aula mesmo, que a gente não pode usar tanto, porque acaba eliminando as bactérias, e essas bactérias do nosso corpo são boas para a gente, né? Então, essa microbiota, essa população de bactérias do nosso corpo, ela acaba indo embora. E a gente fica o quê? Mais suscetível a qualquer tipo de infecção. Por quê? Se a gente não tem a bactéria para proteger, aquela barreira, qualquer bactéria, qualquer fungo, qualquer vírus, qualquer problema vai poder entrar no nosso organismo. Então, ali, o equilíbrio dessa microbiota ele é afetado, acaba causando um desequilíbrio, né? Quando a gente utiliza antibiótico, que acaba matando as bactérias, né? Os exemplos estão ali, ó. Sabonete bactericida, que são aqueles sabonetes que matam as bactérias. O sabonete só pode ser usado 1 a 2 vezes por semana, né? Para poder não matar todas as bactérias, para a gente sempre produzir bactérias novas, né? Porque essas bactérias, elas são boas para a gente. Então, ali respondi. E tem o textinho, né? Que eu não... Vamos ver se dá para fazer sem eu ler, né? Só para a gente saber. O que o texto quer dizer com viver anaerobicamente? Por que esse modo de vida é associado a viver à moda antiga? Quando a gente fala em anaerobicamente, a gente está falando de viver na ausência de oxigênio, tá? Porque as bactérias, a gente tem as bactérias aeróbias e anaeróbias, tá? Aeróbias utilizam oxigênio para sua obtenção de energia e a anaeróbia não utiliza oxigênio, utiliza como fosse energia o gás carbônico, certo? Então, ali, o que o texto quer dizer com viver anaerobiamente, né? Viver anaerobiamente é viver com ausência de oxigênio, certo? Ausência de oxigênio, tá, gente? Sem oxigênio. Por que este modo de vida é associado a viver a moda antiga? Ali a moda antiga é muito antiga, tá, gente? Desde a formação do planeta. Porque na formação do planeta lá, quando formou há bilhares de anos, não tinha oxigênio. Não havia oxigênio na atmosfera. Só depois de muito tempo que surgiu oxigênio. Então, viver a moda antiga aí associa, né, porque quando foi formado o planeta primeiro não existia oxigênio, tá? Depois daquele processo de resfriamento do planeta que a gente começou a ter oxigênio. De que maneira a cianobactéria pode ter contribuído para o aumento
do nível de gás oxigênio na atmosfera terrestre. As cianobactérias, lembrando aqui, a gente tem no reino Monera 2 grupos, tá? As bactérias e as cianobactérias. As cianobactérias são as bactérias que fazem fotossíntese, tá? As bactérias não, são um grupo que fazem fotossíntese, também pertencem ao reino Monera, certo? Então, de que maneira as cianobactérias podem ter contribuído para o nível de oxigênio? Já que elas fazem fotossíntese, a fotossíntese o que é? Eu capto o gás carbônico e libero o oxigênio, tá? Para nós, seres vivos, fazermos a nossa respiração. Então, de que maneira ela contribuiu para isso? Porque, como ela faz fotossíntese, ela acaba liberando na atmosfera o gás oxigênio. Nós, na respiração, a gente libera na atmosfera o gás carbônico. A gente absorve o oxigênio e libera o gás carbônico, tá? Mas nessas cianobactérias, não. Elas captam o gás carbônico e liberam oxigênio, igual as plantas, né? As plantas também realizam fotossíntese. Aí aqui, ó. Para muitos procariotos anaeróbios, para muitos procariotos que não utilizam oxigênio, o gás oxigênio, em razão de sua reatividade, em razão a sua reatividade é letal, tá? O que deve ter acontecido com muitos dos seres vivos durante o aumento desse gás na atmosfera? Ah, tá, uma pergunta. O que deve ter acontecido com muitos dos seres vivos? Gente, calma, vou voltar, tá? Para muitos procariotos anaeróbios, o gás oxigênio, em razão de sua reatividade, é letal. Então, o que está dizendo ali? Os procariotes, ou procariotos anaeróbios, que sobrevivem na ausência do oxigênio, às vezes, quando ele entra em contato com o oxigênio, eles podem morrer. É letal para a vida deles. Não pode ter contato com o oxigênio, né? O que deve ter acontecido com muitos dos seres vivos? Não pode ter contato, não pode absorver o oxigênio, só absorve o gás carbônico, tá? O que deve ter acontecido com muitos dos seres que viveram durante o aumento desse gás na atmosfera da Terra primitiva, tá? O que aconteceu? Se eles não poderiam viver, eles viviam com a presença de vários outros gases, tá? Só que a partir do momento que foi resfriando o planeta Terra, né, a gente foi acumulando através da cianobactéria também, que dizem que esse foi o grupo primórdio na formação dos seres vivos, né? Então, a partir do momento que as cianobactérias vão levando para a atmosfera o oxigênio, esse pessoal aí, esses grupos que viviam com a ausência de oxigênio, alguns deles acabaram morrendo, né? Já que a gente falou lá na questão B lá, que é letal, né? A maioria deles acabaram morrendo. Alguns deles até criaram uma adaptação, tá? Alguns seres vivos, porque o meio ambiente seleciona, né? Os mais aptos e os menos aptos. Então, a maioria ele foi extinto, só que os outros tem alguns seres que conseguiram se adaptar, né, se modificar para sobreviver na presença do gás oxigênio. Então, a maioria foi extinto, outros se adaptaram. Que outros tipos de procariotos autótrofos poderiam ter existido na Terra primitiva? Que outro tipo de... Vamos entender ali. Procariotos são o reino Monera, aquele que não tem a membrana nuclear. Autótrofo, que produzem seu próprio alimento. Produzem seu próprio alimento. Aí está perguntando ali, que outro tipo desse ser aí pode ter existido na Terra primitiva? Os procariontes quimiosintetizantes, né, que usavam energia ali, lembra ali? Usando energia de compostos para sintetizar suas moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas ali são as moléculas presentes que tenha
na sua estrutura molécula de carbono, tá? Então, os quimiosintetizantes que utilizavam justamente essas energias químicas para sintetizar as moléculas orgânicas, as moléculas provenientes do carbono, não do gás carbônico, do carbono, tá? Aí o carbono existem várias moléculas aí. Associa as seguintes estruturas. Aqui já está aqui, né? Vamos lá. Ó, parede celular, né? Parede celular, letra A. Manutenção da forma da célula. A parede celular, lembra que eu falei? Aquela parede que fica ali pertinho da membrana plasmática, né? Está presente em células vegetais e células bacterianas e fúngicas também, tá? E dá sustentação da célula. Ali também, se tivesse sustentação da célula, seria correto também. Mas ali, como ela está mais externamente, a opção melhor ali é a manutenção da forma da célula, tá? Aí tá, letra B, membrana plasmática. Cadê a letra B aqui? Membrana plasmática. Mediação da troca de substância. Por quê? A membrana plasmática ela tem vários poros de membrana, vários buraquinhos na membrana. Aquilo dali permite a troca de nutrientes, troca de material do meio externo para o meio interno, tá? Ou vice-versa. Isso daí a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? Permite que o material entre e saia da célula. Isso eles selecionam, tá? A própria célula seleciona o que entra e o que sai dela. C, flagelo, locomoção do organismo. Flagelo é aquela cauda que as bactérias têm, os espermatozoides têm, que é responsável pela locomoção, tá? Não só locomoção, mas eu falei para vocês, até a gente vai ver também nesse vídeo que eu deixei para vocês a respeito dos protozoários, fala também a respeito disso. O flagelo, os cílios, os pseudópodes, além de locomoção do organismo, também ajudam na captura de alimento, tá? Aí vamos lá. D, fibras. Fibras é um monte de pelos, né, que tem nas bactérias que são responsáveis pela adesão a uma superfície, adesão a qualquer superfície que a célula precise se fixar. Quem faz essa adesão? As fibras, tá? E por último, letra E, ali os ribossomos, que a gente está cansado de saber, eu já cansei de falar também, mas eu sempre falo, que os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. E nas células bacterianas, a única organela citoplasmática que eu possuo são os ribossomos, tá? Não possuo nenhuma outra organela citoplasmática, além dos ribossomos, tá? É importante também, porque isso aí cai muito no Enem, cai muito em questões de concursos que vocês vão fazer, tá? Não sei se esse ano, mas cai, tá? Texto enorme ali, tá? Qual o problema tratado no texto? Lá na primeira questão, no primeiro parágrafo, a gente já vê que o problema, olha lá, nas últimas décadas o mundo tem testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas envolvidas em uma variedade de doenças que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Então ali, ó, o que está tratando do texto é o quê? Resistência bacteriana, tá? Ali, ó, proliferação de bactérias resistentes a múltiplos antibióticos, chamados de superbactérias, né? Isso aí eu já falei com vocês até na outra aula. Devido ao nosso modo de tomar remédio, ao nosso modo de vida, a gente acaba criando bactérias resistentes a antibióticos, tá? Olha lá, que tipo de recombinação genética é citada? Explique. Ali, no texto, nesse segundo parágrafo aqui, está falando sobre a reprodução das bactérias, né? Recombinação genética é recombinação de gene, certo? Se eu estou
combinando gene, eu não posso ter reprodução assexuada, tá? Porque a reprodução assexuada é quando não há troca de material genético. Ali eu estou falando que tem troca de material genético, estou recombinando gene. Então, qual é qual é a reprodução sexuada no caso das bactérias? É a conjugação, tá? Como é que ocorre essa reprodução? A bactéria cria aquela ponte citoplasmática que a gente viu já nas figuras, cria aquela ponte citoplasmática e transfere material genético de uma para outra, tá? Ele cria um braço enorme, adere lá a outra bactéria e, através disso, passa o material genético dela, tá? Qual a importância da recombinação genética para os seres vivos? E no caso das bactérias citadas no texto. O que acontece ali? Se na reprodução sexuada a troca de material genético, né, que a gente chama de recombinação gênica, eu não formo as bactérias iguaizinhas, como é na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, vocês lembram? Na reprodução assexuada, eu gero várias cópias, né, geneticamente iguais, tá? Na reprodução sexuada, sem o A, eu não gero cópias iguais, porque eu estou recombinando o gene, eu estou trocando material genético. Então, a variabilidade genética, nesse caso, é maior, tá? do que a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, eu vou gerar indivíduos todos iguais. Aqui não, eu vou, essa variabilidade genética, com isso eu vou gerar indivíduos diferentes, tá? Tanto para os seres vivos, quanto para seres vivos, né? Tanto para a gente, como ser vivo, e como as bactérias aí que eu citei no texto. Na reprodução, através da conjugação, que é recombinação genética, eu tenho uma variabilidade genética maior, tá? Por isso que as bactérias que são superbactérias, são as bactérias resistentes, geralmente são bactérias que se reproduzem sexuadamente, através dessa troca de material genético. Por quê? Porque ela tem uma variabilidade genética maior, né? Então, elas conseguem, por elas serem diferentes, elas conseguem uma forma de ser resistente para uma, né, para outra diferente, elas conseguem driblar esse mecanismo diferentemente. Por quê? Porque elas são geneticamente diferentes, né? Já aquelas iguais, são tudo igual, elas não têm essa capacidade de variabilidade. Então, o que acontece com uma, provavelmente vai acontecer com todas, né? Nessa daí que a reprodução é sexuada, eu consigo uma variabilidade maior. Por isso, as superbactérias, por isso a resistência a antibiótico é muito maior nessas superbactérias, aí, nessas bactérias que são reproduzidas através da reprodução sexuada, tá? Aqui, ó, observe o crescimento de uma população bacteriana em meio de cultura, tá? Aí tem umas letrinhas aqui, ó, A, B, C, D, D, né? Mas vamos lá, ó. De acordo com aquelas letras ali, a gente vai classificar, associar ali, ó. Primeiro é B, as condições ambientais, ali está falando sobre condição ambiental e tempo, e o crescimento das bactérias, tá? As condições ambientais são favoráveis ao crescimento na B, né? A B aqui, ó, está dizendo que essa curva aqui, esse espaço aqui, está dizendo que as condições ambientais são favoráveis ao crescimento. Isso está certo? Claro, porque aqui eu tinha uma quantidade de bactéria. E aqui, ó, até chegar aqui, significa o quê? Que ela está aumentando a sua quantidade. Então, a condição ambiental
é favorável ao seu crescimento, porque aqui tinha uma quantidade menor e nesse espaço aqui ele foi crescendo, tá? Então está correto ali, letra B. Letra D, os recursos do meio não são suficientes para sustentar a população. O que aconteceu aqui? Ó? Letra A, né? Letra A aqui, ele tem um crescimento, né? Tá aqui quase tudo na mesma posição, né? A partir daqui, desse riscozinho aqui, eu vou aumentando a população das bactérias, né? Aqui no C, houve um congelamento, né? As bactérias cresceram mais ou menos tudo da mesma forma, né? Mesma quantidade. E do C para D aqui, ó, eu tive uma queda no número de bactérias, como se elas estivessem morrendo, tá? Então, a D aqui, ó, os recursos do meio não são suficientes para sustentar a população. Os recursos desse meio aqui, o C, ó, não foi suficiente para que a minha população de bactéria permanecesse ativa, igual C aqui, ela permaneceu nesse crescimento, ou crescer ainda mais, né? Pelo contrário, aqui fez com que a minha bactéria fosse morrendo, né? Então, os recursos desse meio aqui C não foram suficientes para sustentar a população das bactérias e, consequentemente, elas morreram, tá? C, a taxa de reprodução é equivalente à mortalidade. Aqui, até é, né? Porque tem um gráfico aqui que basicamente está bem, não vou falar igual, mas parecido, né? Então, aqui nesse aqui, ó, tanto a reprodução como a mortalidade são equivalentes, são parecidos, tá? E na aqui, ó, o crescimento ainda não foi retomado após a mudança de meio. Nessa aqui, ó, o crescimento está estacionado, tá? Depois de um tempinho que ele começou a crescer. Mas eu estou pensando nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui, o crescimento está estacionado. Então, ainda não foi retomado. Tá? Depois, quando passou para cá, para a letra B, né? Que aí o crescimento foi bem amplo, né? Por causa do meio aqui, então foi bem amplo. Tá? Aí vamos lá. A figura abaixo representa classificação dos seres vivos baseada em sua fonte primária de energia. Tá? Aí tá lá, todos os seres vivos, e tem uma numeração ali. Fototróficos, quimiotróficos, a gente, aqui o primeiro, né? Para quem não sabe, ou para quem esqueceu, químio, energia química. Os seres vivos captam energia através de compostos inorgânicos. Fototrópicos, pelo nome aí, fotoluz, né? Através de compostos orgânicos, através da luz do sol também. Heterotróficos aqui são aqueles que dependem de outro ser vivo para se alimentar, tá? Litotróficos ali. Litotróficos ali são os que fazem, se alimentam, né? Buscam energia através de substâncias inorgânicas. Esses litotróficos aqui também, tá? Respiração anaeróbia. Tem oxigênio, respiração aeróbia com oxigênio, tá? De todos esses aí vem a perguntinha. Perguntinha qual é? Cadê? Bactérias são encontradas nos grupos, né? Ali as bactérias são encontradas em todos esses grupos aqui que eu estou citando, tá? Porque tem algumas bactérias que fazem respiração anaeróbia, né? Eu não sei, eu acho que eu já até falei para vocês, que no laboratório tem algumas bactérias que elas sobrevivem sem a ausência de oxigênio, né? E a gente faz uma verdadeira despacho no laboratório, né? Porque existe um recipiente que a gente coloca as placas bacterianas ali, depois de semeado, a gente coloca a placa lá dentro. E são bactérias que a gente já tem, de acordo com o lugar que é captado, essas bactérias, a gente já sabe que ela vai sobreviver com a ausência do oxigênio, tá? Então, o que a gente faz? A gente
gente coloca, depois da placa semeada, a gente coloca num recipiente e a gente tranca, né? Tem um recipiente que tem uma tampa de rosca, né? E a gente tampa, depois não, né? Primeiro a gente coloca a bactéria, ali a placa, e dentro a gente acende uma vela, tá? Depois que a gente acende uma vela, a gente trava ali o recipiente, a gente tampa o recipiente, né? De modo que não tenha passagem de gás ali, tá? E o gás que está dentro, com o fogo, com a vela, o que acontece? O fogo, ele capta o oxigênio, né? A nutrição do fogo é o oxigênio. Só que ali está num espaço bem pequeno, né? Então, o que vai acontecer com a vela? Enquanto tem oxigênio, a vela vai ficar acesa. Depois que o fogo consumir todo o oxigênio, a vela vai apagar. Então, aquela bactéria ali vai ficar sem oxigênio para ela. E ela vai, dependendo da bactéria, ela vai se reproduzir com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Eu tirei o oxigênio dela, tá? Então, ela vai sobreviver ali com a presença do gás carbônico, que para ela é ótimo. Então, depois de 24 horas, quando a gente vai ver, a placa está toda cheia de bactéria ali, tá? E essa bactéria que sobreviveu com a ausência do oxigênio. A gente faz verdadeiro que eu chamo de despacho, né? Ali no laboratório. Aí vamos ver lá a 7. A 7 é de marcar. Sim. Vamos ver qual é a pergunta. Ó, a inalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desse micro-organismo. Tá? Um texto falando sobre as bactérias e a lente de contato, né? Através dessa cirurgia que a gente faz na córnea. Então, ali está falando a instalação das bactérias e o avanço de processo infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desse micro-organismo. Aí está lá, várias características, vamos lá para a resposta correta para a gente entender. Tá? O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos anaeróbios e anaeróbios para obtenção de energia. Então, aqui, ó, essa bactéria ali que a gente está falando, ela só tem alto poder de reprodução. Por quê? Alto poder de reprodução. Porque provavelmente ela está se reproduzindo assexuadamente, né? Por isso tem o alto poder de reprodução, porque uma bactéria se divide em duas, tá? E como eu sei disso? Porque eu estou falando ali, ó, originando milhares de descendentes geneticamente idênticas. Então, quando eu falei isso, eu já matei. Reprodução assexuada, que vai gerar vários descendentes deles idênticos. Tá? 8. Aqui, vou deixar desse jeito aqui. A única que não está correta, assinale o que for correto de respeito às bactérias. Vou falar aqui a que não está correta, que é a letra 8. Letra 8, ó, número 8. As bactérias autotróficas dividem-se em fotossintetizante e quimiosintetizante, respiradores e fermentadores. As bactérias autotróficas, né, elas são fotossintetizantes, porque elas captam a energia através da luz solar, certo? Quimiosintetizante não é através da luz solar, é através de compostos inorgânicos, que são sais, minerais, essas coisas assim. E as fermentadoras também, tá? Então, está errado justamente por causa disso, tá? Porque as autotróficas são as fotossintetizantes, as outras não. Então, vamos lá agora. Na outra página tem mais exercícios. Se eu não me engano, eu estou li doença. Eu acho. Não consigo ver. Página 23. Está conseguindo acompanhar aí? Certinho?
Estão conseguindo enxergar? Ó, 23. Tem texto ali também falando sobre as bactérias gram-positivas, né? E gram-negativas. Vou explicar aqui para vocês o que são bactérias gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas, elas se coram em roxo, tá? Por quê? Porque o corante, a gente quando quer saber se a bactéria é gram-positiva ou negativa, porque às vezes para o médico, essa informação é crucial já para ele começar o tratamento através de antibiótico. Porque com a microbiologia, os exames que a gente faz da placa, isso às vezes demora 1, 2 dias. E aquele paciente não tem aquele tempo, né? Porque ele está grave, com alguma infecção bacteriana grave. E para o médico, saber se é gram-positivo ou gram-negativo, para ele já é um início super importante, porque ele já vai saber qual tipo de antibiótico que ele vai dar para aquele paciente, tá? Então, muitas das vezes o médico pede essa coloração de gram junto com as placas, né? Junto com a microbiologia da bactéria, né? Só que a gente libera geralmente essa coloração antes, já para o médico já ter uma ciência de que tipo de bactéria ele está lidando, para poder tentar já passar o antibiótico, tá? Lembrando que quando a gente vai fazer qualquer exame de microbiologia, de urina, fezes, qualquer coisa, o paciente não pode estar tomando antibiótico, tá? Porque o antibiótico, ele inibe o crescimento das bactérias, está inibindo o crescimento das bactérias. Então, eu não posso estar tomando antibiótico. Mesmo se eu já tiver tomado, eu tenho que esperar uns 10 dias para passar o efeito do antibiótico, porque senão, se eu estiver tomando antibiótico e for fazer esse exame, a bactéria provavelmente não vai crescer, porque ela está inibida pelo uso do antibiótico. Essas bactérias gram-positivas e gram-negativas, a gente faz uma coloração, que é a coloração de gram, tá? E as bactérias gram-positivas, elas conseguem se corar em roxo, porque o corante passa pela membrana, tá? O corante consegue passar pela membrana, porque ele não tem uma membrana mais externa que as bactérias gram-negativas têm, tá? Então, o que acontece? Essas bactérias gram-positivas, elas vão se corar em roxo, porque as bactérias, elas captam esse corante. É mais fácil entrar esse corante na bactéria gram-positiva. As bactérias gram-negativas, elas se coram em vermelho, né? Rosa, meio rosado, né? Porque a capacidade dela de fixar o corante é mais esse corante rosa, devido na bactéria gram-negativo, eu tenho essa terceira, como se fosse uma terceira membrana envolvendo a célula bacteriana, né? Então, essa membrana, essa terceira membrana, dificulta passar esse corante roxo, mas facilita passar esse corante rosa. Por isso que as bactérias gram-positivas, elas se coram em roxo, e as gram-negativas, elas se coram em rosa, em rosado. Aí, o que a gente vai ver? Quando a gente corou as bactérias bonitinhas, a gente vai para o microscópio e vai ver, né? As formas da bactéria, se são cocos, se são bacilos, se são espirilos, a gente vai ver a morfologia da bactéria e vai ver se ela está corada em roxo ou se está corada em rosa. E a gente vai liberar o laudo para o médico, tá? Bactérias gram-positivas em formato de bastonetes, bactérias gram-negativas em formato de copos, assim, dessa forma que a gente vai liberar, tá? Vamos aqui. Ó, eu vou... Falta 2 minutinhos ali, tá? Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ok, então eu vou encerrar por aqui. E a gente continua na próxima aula isso e já sobre os protistas também. Flávia. Sim, irmã.
Bom dia de novo. Bom dia. Eu estou, essa semana, fazendo aquele levantamento da participação dos alunos e com Ah, essa turma do segundo ano não é diferente. Eu atestei aqui a participação de todos que estão na aula. Só tem um aluno que eu não estou conseguindo identificar, que está escrito não está a nomenclatura dele, do nome, GB Menezes. Tem como você perguntar para ele, por favor, quem é esse aluno, para poder a gente dar a presença aqui? tá. Quem é GB Menezes, gente? Aí, como é que é o nome? Pode se pronunciar aí. A gente pede também, eu até pedi na outra aula para vocês não colocarem nomenclatura diferente, colocar o nome e o sobrenome mesmo, porque para a gente é mais fácil de identificar. E tem os que colocam conectando, que não sei o quê, então, GB aqui, Gabriel, é você? Gabriel. Que estão falando aqui, deve ser o Gabriel Menezes, né? Mas eu não pode nem. Tá ok, Flávio, obrigado. Obrigada a você. Alguma pergunta aí, gente? Vou cancelar aqui, tá? Vou encerrar a reunião aqui. Não esqueçam, tem exercício lá na plataforma, pode fazer em dupla, mas não é para ir para casa de ninguém, é para fazer aí, que igual a Giovana falou que o computador dela, parte do outro estava ruim. Quem quiser faz individual, só não esqueçam de colocar o nome, né? E aguarde o meu ok. Vou mandar, quando eu ver, eu vou mandar ok, aí vocês vão saber se eu recebi ou não, tá bom? Gabriel não se manifestou, né, Gabriel? Depois vocês venham aí, vejam aí e falem comigo na próxima aula, se era ele mesmo, tá? Obrigada, gente. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem. Façam os exercícios.